Boa tarde a todos os alunos. Hoje estou postando mais um vídeo dando continuidade, aquelas aulas que a gente estava falando de algumas doenças e sobre o tratamento delas. E quais são as medidas profiláticas que você tem que estar tendo, Então nós paramos na doença, na pediculose, que são os famosos piolhos, tá? Então, veja bem, pessoal, como que a gente deve, tratar esses ectoparasitas, no controle deles, então, você deve fazer frequentemente uma inspeção para detectar, o tipo de parasita externo que deve ser controlado. No caso de sarna, você deve separar os animais doentes e tratá-los com samicida e do uso tópico geral, tá? Banhos com carapaticidas. Então, essa é uma medida que você deve estar tomando, E quando for detectados casos de animais infectados por piolhos, você deve tratar todo o rebanho com inseticida ou carrapaticida, tá bom? Então vamos mais para frente um pouquinho. Não precisa ficar com medo dessa prova, a prova assim tá de boa. Vai, na verdade, cair na prova só os temas que realmente eu postei para vocês, Todos os slides, as questões estão dentro dos conteúdos que foram postados nos slides, tá bom? Então vamos mais para frente um pouquinho, falar sobre essas doenças infectocontagiosas, Então, o mal do caroço, ele é causado, o nome dele também linfadenite, tá? É causado pela bactéria, por uma bactéria, tá? E, na verdade, como que acontece isso? A penetração da bactéria, ela se dá através de ferimentos, de arranhaduras ou mesmo, pessoal, pele intacta, tá bom? E também pode ocorrer penetração da bactéria através da via respiratória, certo? Da via respiratória digestiva, tá? Genital e também pode ser pelo cordão umbilical, tá? Fazer o corte, como que você deve proceder, Fazer o corte do pelo e desinfectar a pele no local do caroço com solução à base de iodo, certo? E também você pode estar aí abrindo, o abscesso em toda a sua extensão para facilitar o que? A saída de todo o pus, tá? Usar uma faca, canivete ou qualquer objeto que tenha corte, certo? Aí após você retirar todo esse pus, limpar, desinfetar, a bolsa, colocando tintura de iodo a 10% também é uma medida, tá? Que você deve estar tomando. A ferida ela deve ser protegida, não esquecendo, tá? Deve ser protegida das moscas, porque com a aplicação de repelentes, e diariamente até a cicatrização. Isso é fundamental, tá? Então a ferida ela deve ser protegida, tá bom? E o pus retirado, ele deve ser, queimado, tá? E os instrumentos usados devem ser o quê? Desinfectados, certo? As medidas profiláticas, então, são essas que a gente deve ter, E você deve também isolar, os animais doentes, evitar que os abscessos existentes, eles se rompam, evitando o quê? A contaminação, do meio ambiente, tá? Mais para frente um pouquinho, quero que vocês observa bastante as partes que eu estou assim mais comentando,
que são conteúdos mesmo que vocês devem fixar, dar uma lidinha, não precisa decorar, até porque quando você lê os slides, eles foram assim bem assim produzidos, né, dentro do conteúdo que vai ser de prova, tá? Olha só, tem também na famosa frieira, né? Quantos aqui já ouviram falar na famosa frieira, né? Então, quais são essas medidas profiláticas que você deve tomar? Ou seja, como você vai prevenir, né, essa frieira no animal? Você deve observar, então, o crescimento dos cascos e apará-los quando julgar necessário, certo? Também manter os animais, né, em abrigos secos e higiênicos, isso é uma medida muito importante. A passagem dos animais, né, em pedilúvio com solução de sulfato de cobre, né, a 10%, ou pode ser também o formol comercial a 10%, né? Isso você deve fazer semanalmente, tá? Semanalmente. Ah, Regina, como que deve ser o tratamento, né? Como você deve fazer? Veja bem, você deve retirar os animais da área úmida para um local seco. Por quê? Né? Porque isso evita, deve fazer a limpeza dos cascos, né? Cortar todas as partes necrosadas, tratar as soluções com solução de tintura de iodo a 10%, ou pode ser o sulfato de cobre a 15%, né? E conforme a gravidade do caso, você deve estar aí usando um antibiótico por via intramuscular, tá? Essas foram algumas medidas, né? Vocês já devem também ter ouvido bastante quando se fala muito sobre a mastite, né? O que é essa mastite, meninos? Ela é a inflamação, né, total ou pode ser parcial, né? Uma inflamação total ou parcial do úretre, tá? Úbere, tá bom? E pode apresentar-se sob as formas aguda, né? Subaguda, ou também ela pode apresentar na forma crônica, tá? Essa aí são causas predisponentes, né? Então, veja bem, como que isso acontece, né? Os micróbios, eles penetram no úbere, né? Através das feridas ou do orifício das tetas, tá? E aí, o que acontece? As camas e utensílios, assim como o cabrito ou mamar, né? Ou na mão do ordenhador, né? Atuam como veículos que levam os germes causadores da enfermidade, né? Dos animais doentes aos sadios. Isso que acontece, tá? Depois vocês dão uma lidinha novamente em todos esses slides, né? E você pode perguntar como que é feito esse tratamento, né, da mastite. Olha, deve ser feito o mais rápido possível, tá? Utilizando, né, um antibiótico de largo espectro, né? Através da aplicação, certo? Intramamária e, em alguns casos, né, meninos, intramuscular, tá? Aí você pode perguntar quais que seriam as medidas profiláticas, né? Ou seja, as medidas de prevenção. O que você deve fazer? Olha só, deve manter as instalações em boas condições de higiene. Vocês viram que anteriormente nós falamos sobre a higiene. A higiene, ela é importante, ela é fundamental, tá? Tratar os ferimentos existentes, tá? Lavar com água e desinfetante à base de iodo, o úbere das cabras e as mãos do ordenhador, antes de cada ordenha, né? Enxugar em papel toalha,
ou em um pano limpo. E também outra medida seria o que? Você está fazendo aí exame periódico do útero. Em caso de suspeita, isolar e tratar os animais, certo? E também eliminar animais com defeitos, né, congênitos das tetas, tá bom? Essas são medidas profiláticas. Vamos mais para frente um pouquinho. Estou passando mais do que poderá cair realmente na avaliação, tá? Todos já ouviram muito falar sobre o tétano, né? O tétano, então, ele é uma doença infecciosa, né? Causada, né? Por uma toxina, tá? E a bactéria, ela penetra no organismo, meninos, e geralmente através de quê? De ferimentos, tá? Então, é também comum tá ocorrendo a doença, né? Em cabritos, tá? 3 a 10 dias após, né, a desforma com ferro quente e após também a castração, tá? As medidas adotadas, então, é a aplicação, né, do soro antitetânico, tá? Antes da realização de qualquer prática cirúrgica, tá? Você deve estar fazendo aí essa aplicação, certo? Também uma desinfecção apropriada da pele, tá? E dos instrumentos utilizados nas castrações, tá? Também temos aí uma doença, também a pneumonia, né? Ela é uma doença comum que pode acometer também nos caprinos, tá? Em qualquer idade, se caracteriza por uma inflamação dos pulmões, tá? Ela pode ser causada por vírus, bactérias, fungos, tá? Eumintos, né? E agentes químicos e físicos também. Como que pode prevenir essa doença? Olha só, sempre lembrando higiene, fazer higiene das instalações, evitar uma lotação excessiva, né? Ou seja, com muitos animais, evitar a exposição dos animais a condições climáticas adversas, como vento, frio, chuva também. Você também deve evitar mudanças bruscas, né, de temperatura e longas viagens com esses animais. Evitar a entrada de animais doentes no rebanho e isolar e tratar os animais doentes. Tem uma também doença, né? Vamos falar um pouquinho sobre a raiva, né? Ela é uma doença virótica, né? Do sistema nervoso central, tá? E a transmissão, como que ela acontece? Essa transmissão, meninos, ela efetua-se principalmente pela mordedura, né? Por animais infectados, e assim por diante, tá? Vamos ver mais para frente um pouquinho as medidas de prevenção, né? Como que deve ser, evitar o contato com animais infectados, vacinar periodicamente, né? Os rebanhos existentes nas regiões habitadas por morcegos, tá? E nas áreas que já constataram casos da raiva. Tá? Isso aí você tem que estar sempre prestando atenção, né? Se já houve algum caso constatado naquela área, tá? E reduzir a população de morcegos pelo combate sistemático com produtos específicos, tá? Isso à medida, vacinar, né? Também os que já existem na propriedade. Vamos para frente um pouquinho, né? Vamos ver o que tem aqui. Sintomas da febre aftosa, né? Todos já ouviram falar. Essa febre, pessoal, são erupções vesiculares, né? Na língua, na junção da pele com o casco, espaço interdigital e no útero, tá? Isso aí também causa que anorexia e salivação interna.
intensa. Qual que seria, né, aí, o tratamento? As lesões dos animais doentes devem ser tratadas com cicatrizantes, né, para evitar as miiases, tá? Que eu falei, inclusive, nas aulas anteriores. Os cascos, eles devem ser tratados, né, com solução de sulfato de cobre, tá? E aí você também tem que fazer uma higiene rigorosa, né, nas instalações, sempre lembrando, e desinfetar as instalações também, tá? Então tá aí esse conteúdo, super fácil, falando um pouquinho sobre as medidas profiláticas. Amanhã eu estarei postando um vídeo para vocês com 2 conteúdos pequenos, não precisam ficar com medo, porque a prova tá legal, questões ótimas de resolver, são questões todas elaboradas dentro dos slides que eu postei para vocês. Tudo que foi falado em vídeo, então não vou pegar nenhuma questão que não esteja dentro do conteúdo postado, tá? Então amanhã estarei postando mais um vídeo com 2 conteúdos para vocês, tá? E espero que vocês tenham entendido e uma ótima tarde a todos. Até mais logo à noite. Obrigada.